A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados, que Deus os abençoe rica e poderosamente nesta noite. Nós estamos no Bíblia em Casa, com bastante alegria, para estudar agora o Evangelho de João, amém? Vamos estar meditando nos capítulos 3 e 4 nesta noite e, em nome de Jesus, vamos pedir ao Espírito Santo que esteja abençoando cada parte desse estudo. Nosso amado irmão Leandro vai estar falando daqui a pouco, vamos ter participação, vamos ter oração, cânticos, mas é importante que nós possamos estar dependendo do Espírito Santo para que ele possa nos falar nesta noite. Ele tem planos para nós e vamos estar então nos colocando nas mãos do Senhor para que ele possa abençoar a vida de cada um dos amados em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, usa, Pai, esse Bíblia em Casa para a tua glorificação, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo possa estar, Pai, dirigindo, abençoando, abrindo os nossos corações, Senhor Deus, para receber, não, Senhor Deus, o conhecimento, Pai, mas verdadeiramente, ó Pai, a água viva, Senhor Deus, do teu Espírito Santo, através da tua palavra, Pai, que nos transforma, que nos modifica, Senhor Deus, que nos aperfeiçoa para podermos dar frutos, Pai, para glorificarmos ao teu nome. Abençoa tudo que vai acontecer nesta noite. Seja o Senhor glorificado em todos os momentos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe, amado. Amém. Vamos estar agora buscando mais do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Louvo a Deus por mais essa oportunidade, louvo a Deus por mais esse Bíblia em Casa. Eu gostaria de iniciar uma pequena mensagem de hoje, lendo o versículo 50, Salmo 51, versículo 12, que diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Irmãos, o rei Davi, ele escreveu esse salmo de número 51 após ele ter pecado com Batseba. Então a alma dele muito se abateu, ele se arrependeu, se entristeceu, clamou ao Senhor pela restituição da vida dele, a vida espiritual principalmente. Então ele declarou: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. E Deus, nesses dias, Deus ele me atentou para esse tema, né? A alegria da salvação. A importância na vida de um cristão de valorizar e se alegrar com o que é mais importante, que é a salvação. Muitas vezes, né, por uma falta de progresso espiritual, uma estagnação espiritual, ou até mesmo por um pecado, ou muitas vezes porque estamos focados em problemas, com os nossos olhos voltados para petições, pedidos que nós fazemos a Deus, pela nossa rotina religiosa, muitas vezes nós esquecemos do mais importante na nossa vida, que é a salvação. Então, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a valorização, né, da nossa salvação. E um exercício muito importante para que isso aconteça é lembrarmos de onde Jesus nos tirou. Lembrarmos daquilo que Jesus Cristo fez na nossa vida, como nós éramos e como nós somos hoje. E um outro exercício muito importante também, meus irmãos, é a gente meditar na palavra do Senhor, que conta os detalhes de como o que nós encontraremos na vida eterna. No capítulo de Apocalipse 21, descreve a cidade celestial, descreve a nova Jerusalém, uma cidade linda, maravilhosa, com ruas de ouro, praça de ouro, uma muralha maravilhosa, um rio da água da vida que passa no meio da cidade. E o mais importante é que não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver dor, né? É aquilo que nós encontraremos na vida eterna. E esse exercício ele faz com que a gente, né, se alegre realmente, apesar das circunstâncias, que a gente se alegre com a nossa salvação, aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Amém? E eu creio que Abacuque, quando ele fez aquele cântico,
né, que está lá no capítulo 3, versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então, eu acredito que Abacuque ele só conseguiu fazer esse cântico, declarar esse cântico ao Senhor, porque ele realmente sentiu a alegria da salvação, no espírito e na alma dele, né? Porque as circunstâncias eram as mesmas, mas ele se alegrou e louvou o Senhor pela alegria da salvação. Então, minha oração de hoje é essa, irmãos, que nós possamos nos alegrarmos, apesar de dias difíceis, dias maus, problemas que muitos estão passando, problemas severos, mas mesmo assim nós podemos nos alegrar com o Senhor pela nossa salvação. Senhor, meu Deus, eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor dê essa bênção para cada coração, para cada vida que está nos ouvindo, nos assistindo no dia de hoje, inclusive a minha, Senhor. Que o Senhor venha trazer o renovo espiritual, o crescimento espiritual, que os nossos olhos sejam voltados para as coisas celestiais, meu Deus, que possamos ter visões de águias, Senhor, olhar do alto, meu Deus, e nos alegrarmos com aquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez por nós, que é a nossa salvação, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. Nós estamos aqui no estudo Bíblia em Casa com o pastor Aldemar. Vamos ler uma palavra aqui do Senhor que está em Salmo 121, versículo 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É isso, meus amados irmãos. O Senhor fez o nosso socorro, vem lá dos altos céus. Então vamos crer, vamos acreditar, vamos pedir a graça de Deus, vamos pedir a unção, vamos pedir o discernimento, o poder dele, porque ele é poderoso e tem todo o poder. Vamos clamar e pedir que ele, com perseverança, que ele vai responder a cada um, entendeu? Então vamos ter nossa fé em prática, que ele vai nos ouvir, em nome de Jesus. Também eu quero ler também Mateus 7, versículo 7 e 8, que fala o seguinte: Pedi, dá-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate ele abre. Então vamos pedir, vamos clamar. Em que área, meu irmão? Que área, minha irmã, que você quer que Deus abre para você? Qual a área que você está com alguma dificuldade? Na área sentimental? Na área espiritual? Na área financeira? Na sua prosperidade? Você está pedindo alguma libertação, alguma cura, né? Alguma salvação? Em que área você está pedindo? Na área familiar? Na área conjugal? Qual a área que você quer que Deus te socorre? Então peça, clame a Ele, busca a Ele, que Ele vai abrir a área que você quer. Vamos ter fé, vamos acreditar e vamos pedir a Ele, vamos clamar, que Ele vai abrir as portas, Ele vai curar, Ele vai salvar, libertar. Então vamos clamar, vamos pedir ao Senhor que Ele, nosso socorro, vem dos altos céus. O teu socorro, o meu socorro, o nosso socorro vem dos altos céus. Então qual é a área e quais áreas que você quer que Ele abra? Qual é que você está com dificuldade ou dificuldade? Creia, bota a sua fé em prática, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Quero te pedir que Tu possa visitar a cada um, meu Pai. A cada irmão, a cada irmã. Abençoa, meu Pai. Vai na dificuldade de cada um. Vai na área que cada um precisa, meu Pai. Ô, Senhor, ouve a oração de cada um. Abençoa cada um. Que o Senhor abre as portas mesmo. Que o nosso socorro vem de Ti, Senhor. Nós cremos em Ti. Nós temos fé em Ti. E em nome de Jesus, meu amado irmão, né? Clama ao Senhor, bota as áreas que você quer, que Ele abre a porta, que Ele vai abrir, em nome de Jesus, Senhor. Visita cada um, repreende toda a enfermidade, repreende todo o mal e dá a Tua bênção, a Tua vitória em todas as áreas. Vamos crer, vamos acreditar, vamos clamar. Sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso Deus está aí para mandar o nosso socorro cada um e nos dar a vitória. Nada desanimar.
firme, anima-te, você não é fraco, nós somos fortes, porque com a unção do Espírito Santo, nós somos mais que vencedores. Com a unção do Espírito Santo, minha amada irmã, nós somos mais que vencedores. Anima-te, em nome de Jesus. Amém.
Planta essa certeza, Pai, em cada coração, Senhor, nesta A vida hora. é tua, Senhor. Nós precisamos de Ti. Sem Ti Amém. nada seremos, Pai. Ah, Senhor, muito obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor nos encontraste, Pai. O Senhor nos achaste, Senhor. Aleluia. E nós entendemos, Senhor, o Teu chamado. Oh, Pai. aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Ah, Senhor, obrigada, Obrigado. Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Nós entendemos, Senhor, que nós precisamos de Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Nós estamos hoje no capítulo 3 do Evangelho de João. Nós já vimos da semana passada como que foi importante aquilo que o Espírito Santo colocou escrito aqui para nós. Amém? Como é importante para nós, como o Senhor usou João. Já não haviam mais discípulos vivos naquela ocasião que tivessem andado com Jesus, né? Que os apóstolos já tinham sido todos mortos, né? Pedro e Paulo já haviam sido martirizados nas masmorras de Roma, né? E nós vemos que o povo, na maioria, não tinha origem da Judéia, não eram nem judeus, né? E não conheciam as escrituras do Velho Testamento, a não ser pela Septuaginta, né? Tudo isso nós já falamos da vez passada. Mas hoje vamos mergulhar aqui no estudo de João, capítulo 3. Então, irmãos, presta atenção. Quando você vai fazer um estudo bíblico, não só para seu próprio crescimento, mas principalmente se você for fazer com alguma pessoa que ainda não conhece as Escrituras, você tem textos maravilhosos aqui para que a pessoa possa, juntamente com você, ganhar conhecimento de quem é Jesus, né? E como é que se faz um estudo bíblico? Você faz a exegese do texto, né? Você entende aquilo que o escritor estava sentindo, pensando, você tem uma visão dos movimentos que ele está apresentando ali, né? João tem o cuidado de não só dizer que Jesus falou com Nicodemos, ele relata todo o diálogo de Jesus com Nicodemos. Então, você tem a oportunidade de vivenciar aquele momento. Então vamos ler dentro deste propósito, também, entendendo detalhadamente aquilo que estava acontecendo. Vamos começar no versículo 1, então, João, capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Lembra que havia um concílio, né, de fariseus, escribas, que eram o sinédrio, né? Eram os que comandavam a nação judaica, né? E então Nicodemos era um destes homens aí, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus, ele disse. Então vamos visualizar, amém? Vamos aprender a fazer o estudo bíblico assim, irmãos, visualizando aquilo que está acontecendo. Imagina, esse importante, honrado membro do sinédrio, né? Um homem de luxo, de pompas e circunstâncias, vai procurar Jesus. Mas como que ele vai? À noite. Naquele tempo havia iluminação pública? Não havia. Havia o hábito das pessoas dormirem tarde ou cedo, elas dormiam cedo, né? Então, se você vai procurar alguém de noite, você está quase que indo escondido falar com essa pessoa, né? Então, esse é o momento em que Nicodemos chega lá. De noite, foi até Jesus e lhe disse, Rabi é a palavra rabino, né? Rabino, mestre, né? Sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. A gente viu, quando estudou a cronologia dos evangelhos, né? A harmonia dos evangelhos, que Nicodemos procura Jesus pouco depois daquele momento da Páscoa, em que Jesus opera muitos sinais, muitas maravilhas, e muitas pessoas se agregam a ele ali, né? Mas a gente vê aqui que ele o elogia. Nicodemos chega, então imagina a cena
desse importante membro da sociedade, né, um homem líder do povo, né, chegar-se sorrateiramente, de noite, para falar com Jesus. Mestre, sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, verso 3, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Visualiza a cena. Nicodemos chegou se apresentando para Jesus? Não, elogiando Jesus, né? Seria a hora de Jesus então responder na altura. Não, você que é o mestre, né? Você que é a grande figura, né? Mas ele simplesmente deu um corte em Nicodemos. Em verdade, te digo que tem que nascer de novo, senão não vai ver o reino de Deus. Né? Nicodemos então perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Ou seja, Nicodemos tenta manter a pose, né? Vamos dizer assim, Jesus deu um corte nele. Falou, que história é essa de grande mestre? O Senhor é tão poderoso? Nada disso. Se não nascer de novo, não vai ver o céu. Pronto. Mas Nicodemos aqui, então, recebe essa palavra e tenta manter o diálogo, né? Vamos tentar manter o nível, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Quer dizer, tipo, Jesus, o senhor está falando de coisas que não dá para entender, né? Que é isso, não dá? Jesus vai em cima de novo. Em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água é um símbolo da palavra, né? Constantemente. E aqui do Espírito Santo, né? Quem não nascer da palavra e do Espírito Santo não vai saber que é filho de Deus. Esses são os dois sinais de que nós somos filhos de Deus. O que a palavra nos diz e o que o Espírito nos diz. O que é nascido da carne é carne. Oi, Nicodemos, presta atenção, você está falando de coisas terrenas, mas eu estou falando, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus, vamos dizer assim, tenta fazer uma explicação para Nicodemos ali. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isto? Nicodemos entendeu que Jesus estava falando sério, né? E agora ele ficou realmente sem palavras, ele não tinha o que dizer. Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Irmãos, nós vamos ver o seguinte, Jesus, ele lidava com cada pessoa de um jeito muito diferente, né? Aquele homem doente que desceu trazido por 4 amigos, Jesus foi direto ao ponto, olha, você está perdoado. Ele sabia que o problema daquele homem era uma culpa que ele carregava, né? A mulher pega em adultério e ele já diz, olha, eu te perdoo, vai e não peques mais. Ele simplesmente liberou a mulher daquele momento. Agora, para Nicodemos, havia a necessidade de ser confrontado com seu orgulho, né? Ele chegou com vergonha de se mostrar ao povo perto de Jesus, chega de noite, né? É muito orgulhoso e fala palavras como, tu és mestre, vindo da parte de Deus. Jesus fala assim, olha, você é mestre em Israel, é verdade. E não compreende estas coisas, eu estou falando de coisas espirituais. Ele fala, em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Jesus foi direto na ferida do fariseu aqui, né? Ele era um fariseu, ele estava junto com muitos outros fariseus, relutando em aceitar que Jesus era o Messias, pela simplicidade que Jesus tinha. Mas ele vem aqui e fala, vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como nascer de novo, né? Como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais, mistérios do céu? Você não vai entender nada. Eu estou usando uma linguagem que você entenda. Você não consegue entender. Imagina se eu falasse numa linguagem verdadeiramente
do céu para você, né? Se eu lhe falar sobre as coisas celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Ninguém subiu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem é o próprio Jesus. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A serpente aqui se refere àquela serpente de bronze que curava o povo das feridas que o pecado tinha causado sobre eles, né? Então, Jesus, aquela serpente era um símbolo de Jesus subindo na cruz. Ele estava falando, olha, Jesus, o mestre aqui, vai subir numa cruz para dar a vida para que você tenha vida. E ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele não crê, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O único Filho de Deus está falando do Messias, lá do Salmo 2, né? A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Estamos falando de pecado, Nicodemos, tá? Quem pratica a verdade se aproxima da luz. Por que fala de noite? Por que se esconde, né? Mostre a realidade do que você vive, do que você pensa, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos, interessante, depois de entregar esta palavra para Nicodemos, Jesus vira as costas, deixa Nicodemos no sereno e no escuro e vai com seus discípulos. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Irmãos, presta atenção. Como é que Jesus age com o orgulhoso? Ele quebra o orgulho. Amém? Então, está bem claro aqui o seguinte, não adiantava nada Nicodemos chegar tentando agradar Jesus, tentando falar com ele coisas agradáveis, né? Para que houvesse da parte de Jesus uma condescendência, né? Vamos me trata bem porque eu estou te elogiando, né? Não adianta você fazer agrados para Jesus. Né? Muita gente pensa que consegue, não sei, às vezes através de uma boa oferta ou através de uma atitude religiosa qualquer, agradar a Deus e não se quebrantar de fato diante dele. Jesus simplesmente deixou Nicodemos sozinho no sereno e que foi dormir pensando que para Jesus não vale isso. Tinha que ser do coração, tinha que ter realmente coragem de procurar Jesus com disposição de ser seu discípulo. Se chamou Jesus de mestre, então que venha para aprender, né? E não é o caso. Nicodemos foi querendo apenas saber alguma coisa. Não adianta você querer saber alguma coisa. Jesus não tem esse meio termo, né? Agora, irmãos, eu e você muitas vezes pensamos que Jesus foi duro demais com Nicodemos, né? Não foi, não. Jesus foi no ponto certo. Se você for ler alguns textos, você vai ver depois a figura de Nicodemos se posicionando agora convertido, agora com coragem. Nicodemos voltou para o Sinédrio e lá no Sinédrio, em João 7, 50, a gente vê aqui, João 7, 50, fala assim, Nicodemos, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhe, será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam, por acaso também você é da Galileia? Jesus era da Galileia aos olhos deles, né? E Galileia era um lugar rejeitado, um lugar mais humilde, mais largado. Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Então, o Sinédrio era formado por pessoas orgulhosas, mas Nicodemos aqui já estava com coragem para enfrentar esses fariseus, né?
Porque o que aconteceu aqui? No texto anterior, os guardas tinham sido enviados pelo Sinédrio para prender Jesus. E lá no verso 45, os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Nicodemos se lembrou. Jesus, ele fala com autoridade. Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos aí teve a coragem de dizer: não, eu quero me posicionar ao lado dele. E aqui diz: nós não podemos condená-lo, até porque nós não o ouvimos, né? Então, houve um fruto aqui na vida de Nicodemos. João 19, 39, aparece novamente a figura de Nicodemos. João 9, 39. Perdão, João 19, 39. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento e tal. Então, ele vai com José de Arimateia pegar o corpo de Jesus e o sepulta de forma digna, né? Na verdade, irmãos, veja bem, ele aqui se expôs, né? Ele se expôs para um homem da importância, né, social de Nicodemos, pegar o cadáver de um crucificado, né, para o embalsamar, mas ungir, untar com óleos e lençóis para o pôr na sepultura, foi uma atitude corajosa. Então, aqui a gente vê que Nicodemos foi quebrantado por aquela palavra de Jesus, né? A gente vê que houve um fruto. Irmãos, então, desse diálogo, se você, por exemplo, estiver com uma pessoa que se acha muito importante para se rebaixar ao nível dos crentes, né? Ele sabe demais para lidar com pessoas tão simples como são os crentes. Então, essa palavra de Nicodemos pode ser usada pelo Espírito Santo para ir na raiz da árvore e quebrar essa árvore. Amém? Glória a Deus por isso. Depois disso, foi Jesus com os discípulos para a Judéia. Eu estou agora em João 3, verso 23. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, aqui João Batista, né? Porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação, e foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Os discípulos de João ficaram com ciúmes, né, de Jesus e dos seus discípulos. Aí João tem uma resposta maravilhosa, no verso 27. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista está trazendo aqui duas palavras importantes. Uma é que se você tem alguma importância no reino de Deus, alguma importância na igreja ou em qualquer lugar, foi Deus que te deu, não é seu, né? Não é por mérito seu, foi porque Deus te deu. E a segunda coisa que ele fala: eu sou amigo do noivo, né? Quando você leva alguém a Jesus, esta pessoa é tão importante quanto você. A única pessoa que é diferenciada no casamento é o noivo e a noiva, né? Mas você que é amigo do noivo, você leva o noivo até as bodas, né? Até a festa de casamento, mas você deixa o noivo e sai para um segundo plano, né? Imagina que o amigo do noivo quisesse aparecer em todas as fotos, né? Quisesse ser a figura central, a pessoa mais importante da festa de casamento. Não é. Você é apenas o amigo do noivo, né? Você leva o noivo às pessoas, né? Você leva Jesus às pessoas, mas importante não é você, importante é Jesus.
Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Jesus veio do céu. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Ele está dizendo, olha, deviam aceitar Jesus. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Quem abre o coração para Jesus não vai receber uma porção mirrada da presença de Deus. Vai receber tudo. Amém? Que palavra maravilhosa. Deus não dá o Espírito por medida. Se você abre o seu coração, deixa Jesus te tocar nessa noite, né? Você que já é crente, você que não é crente ainda mais, mas veja bem, quando você deixa Jesus te tocar, né? O Espírito Santo vem sem medida, inunda a sua vida. Amém? Não tem limites, não tem uma dose apenas para você, só um pouquinho, não, é sem medida, é borbotão, é água transbordante, né? Que Jesus fala. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Amém? Isso é muito importante. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Como Jesus tinha dito antes lá, aquele que crê não será condenado, mas o que não crê já está condenado, né? Já está condenado. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui um diálogo tremendo, né, de Jesus com Nicodemos e logo depois vemos a figura de João Batista que tinha alcançado esse estágio de humildade para receber tudo que Deus tinha para ele, né? Então, Nicodemos naquele momento ficou sozinho, na chuva, no sereno, né? Foi para casa, mas João Batista não, ele recebeu muito mais. Depois, Nicodemos foi tratado. Mas a gente vê que existe a oportunidade de nós recebermos de Deus se nós estivermos com o nosso coração abertos para isso. Amém? Jesus e a mulher samaritana, irmãos, é um outro diálogo. Se você estiver estudando a Bíblia com alguém, peça para ele ler um versículo, você lê outro e você pode fazer com que ele participe da leitura, porque o entendimento é muito simples, se você visualiza a cena que está acontecendo ali. Amém? Vamos gastar ainda uns 10 minutinhos aqui, aproveitando para estudar isso. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. O mesmo coração quebrantado estava no Mestre. Ele não estava para competir. Ainda que você tenha o chamado de Davi para ser rei, Saul é o rei, você deve respeitar. Ainda que você tenha o chamado de Deus para fazer uma obra, se tem uma outra pessoa fazendo, respeita, né? Fica na sua posição. Não haja competição, porque isso não agrada o coração de Deus, né? Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Então imagina a cena, aquelas terras, né, secas, havia um poço, né? Jesus então dá uma sentada para descansar ali do lado do poço, né? Meio-dia, o sol a pino, né? E nisso veio uma mulher samaritana daquela região tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Jesus pede a essa mulher, ele começa um diálogo. Jesus sabe tudo. Ele sabia tudo o que ia acontecer, mas ele inicia o diálogo pedindo a essa mulher que lhe dê um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Aqui João explica, para quem não conhecia. Ele disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, Jesus escolhe pedir para uma mulher samaritana lhe dar água. Ela diz: como, sendo o Senhor judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, para lhe dar água? Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. O amor de Jesus aqui foi trazer a essa mulher
um mistério espiritual, né? Um discernimento novo que ela nem imaginava. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva, água borbulhando, água transbordando sem parar? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Ela estava imaginando que Jesus era um judeu comum. Você não sabe que Jacó, que deu esse poço para nós aqui, ele é mais importante, Israel é mais importante? Veja bem, os samaritanos se sentiam filhos de Jacó tanto quanto os judeus, tá? Eles foram povos misturados com outros que os assírios mandaram, mas eles eram também considerados, até hoje existe, né? A sinagoga samaritana, toda a tradição samaritana. Então vamos lá, Jesus respondeu: quem beber desta água, Jesus vai aqui pregar o evangelho para ela. Quem beber desta água natural, material, humana, terrena, voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está chamando para ela a atenção de que existe uma vida eterna, e ele está falando dessa vida com ela. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede. A mulher está sendo sarcástica, né? Está zombando, né? Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la, né? Então, já que você tem um balde de água que não para de sair água, então manda para mim, né? Ela zombou de Jesus. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Jesus, que conhecia o profundo e o escondido, conhecia a alma dessa mulher, conhecia a vida dela profundamente, disse: vai, chama o teu marido e volte aqui. Foi num ponto chave da sua vida, né? O pecado que ela vivia, né? Ela era uma mulher pecadora. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Ela não era casada, né? Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. A mulher era uma prostituta, né? Já tinha passado por vários homens e agora tinha um que não era seu, nunca foi casada. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Ela já reconheceu Jesus como profeta. Veja bem, então a primeira barreira era reconhecer quem era Jesus, e ela agora então sabia que ele não era um judeu comum, um homem comum. Nossos pais adoravam neste monte. Aí ela volta agora para o aspecto de birra entre judeus e samaritanos. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então ela está chamando a atenção: olha, você acha que é Jerusalém o lugar que deve adorar. E nós achamos que é aqui no Monte Gerizim. Então, estamos tendo uma dificuldade aqui. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores... Presta atenção, Jesus está chamando essa mulher para um nível mais alto, né? Você quer falar em adoração a Deus? Então vamos lá. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é o lugar, é o espírito, né? É a verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus busca adoradores, uma verdade tremenda que foi declarada aqui. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Queremos ser, amém? Queremos ser verdadeiros adoradores, não religiosos que adoram quando estão cantando na igreja, ou que adoram quando estão num lugar, ou que adoram quando cumprem um ritual, não. O que Deus quer de nós é uma adoração do Espírito, né? Em espírito e em verdade. Depois disso, a mulher não tinha mais como sair. Ele deu o checkmate nela. A mulher, então, respondeu, aleluia, eu sei
eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Essa mulher mereceu uma declaração que Jesus não deu para outras pessoas, não. Eu sou o Messias que estou falando com você. Amém? Aleluias. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Ela foi a primeira missionária, né? Primeira mulher missionária citada na Bíblia. A mulher prostituta, pecadora, rebelde, né? Sarcástica, com coração fechado. Aleluias. Ela foi a que recebeu do Messias uma declaração: sou eu, Cristo. Amém? E ela então vai e chama a cidade. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma. Mas ele disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qualquer um de nós, quando volta do evangelismo, está satisfeito, né? Quando volta de uma pregação do evangelho, meu Jesus, nosso espírito está rejubilante, né? Quando você fala de Jesus para uma pessoa, seja em que ambiente for, não precisa ser um local específico, uma situação específica, quando você aproveita o seu trabalho para falar de Jesus, ou uma condução, ou algum lugar que você fala de Jesus para aquela pessoa, o seu coração fica cheio, porque você faz a vontade daquele que te enviou. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu digo: levantem os olhos e vejam que os campos estão maduros. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Quando você ganha uma vida para Jesus, a Bíblia diz lá: quem ganha almas, sábio é, né? A gente vê o profeta falando isso. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais porque você nos falou, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, temos que interromper aqui, mas é tremendo, né? Você vê que o objetivo da vida daquela mulher era ali buscar água. Quando Jesus fala de água, ela diz: então me dá uma água que não acabe, que eu quero parar de ter esse trabalho. No entanto, quando ela aceitou Jesus, o cântaro já não tinha mais importância para ela. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo mais fica em segundo plano, né? Tudo que você buscava antes, pelo que você vivia, fica em segundo lugar. Jesus é o mais importante para você. Amém? Vamos orar para que essa experiência de fazer a vontade do Senhor seja nítida e crescente nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós possamos, Pai, visualizar onde o Senhor quer que nós plantemos, onde o Senhor quer que nós colhamos. Em nome de Jesus Cristo, queremos dar muito fruto, conforme o Senhor diz lá à frente em João 15, Pai, para que o Pai seja glorificado, Senhor. Possamos dar muito fruto. E aqui o Senhor disse que quem colhe, planta para a vida eterna. Então, em nome de Jesus, cada um de nós seja usado por Ti, Pai, para levar o Senhor como um amigo do noivo. A mulher já não era mais importante depois, porque ela já tinha apresentado um noivo para eles. Jesus, que privilégio João Batista teve também, de apresentar um noivo para tantos. E nós temos o mesmo privilégio de sermos humildes amigos do noivo, levarmos o Senhor, e a partir daí o próprio Senhor assume com eles, para transformar a vida,
para fazê-los novas criaturas, para trazer a cura para a alma, para o corpo e para o espírito, para que haja neles a vida eterna. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, irmão, a sua vida, você seja fruto de Deus todo dia na sua vida, seja constante, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Aleluia, Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, sei que tudo podes ver, vem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver, vem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Oh, aleluias! Amados, deixar que o Senhor toque o nosso coração, esse é o segredo, amém? Deixa que Ele fale ao teu coração agora, amém? Aqueles que se abriram para o Senhor receberam nova vida, receberam vida e vida em abundância, porque para isso Jesus veio. Ele veio para encher a sua vida e a minha vida de vida. Nós precisamos dele, 100% dele. Como é bom esse momento de adoração, mas essa adoração não para, ela continua na sua vida, porque ela não é movida por cordas vocais, ela é movida
pelo seu Espírito. Aleluia. É o seu Espírito que está adorando a Deus aí agora. Aleluias. Nós sentimos a presença do Senhor Aleluia, aqui e você sente aí, porque é o Senhor na sua vida. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te ensinar coisas novas, falar com você, mas o mais importante, deixa Jesus te tocar nessa noite. Amém. Amém. Jesus. Ele é toda a fonte de vida que você precisa. Nós vamos estar encerrando com uma oração, mas não para o teu louvor não, continua. Aleluia, Amém? Jesus. Continua adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Querido Senhor, em espírito e em verdade, porque o Senhor nos tocou, porque o Senhor nos toca cada vez que nós nos achegamos a Ti, porque o Teu amor, Pai, nos transforma, porque o Senhor nos dá visão, porque o Senhor nos faz enxergar quem Tu és. Amém, Muito obrigado, Jesus. Queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti. Derrama mais do Teu Espírito Santo na vida de cada um que está ouvindo esta palavra e nas nossas vidas. Oh, enche-nos mais e mais de Ti. Tu és a fonte da vida, Jesus. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és o Criador e o sustentador. Aleluia. Tu és o nosso Senhor. Aleluias. Aleluia, E nós queremos Jesus. Te adorar nesta noite, Pai. Amém, Dizer para o Senhor que estamos aqui a Teu Aleluia. serviço. A nossa vida é Tua, Senhor. Amém, Usa, Jesus. Pai, a vida de cada um dos Teus servos também, Amém, em nome de Senhor. Jesus. Seja o Senhor engrandecido e glorificado em Senhor. cada Aleluia. lar, em cada casa, em cada vida, agora, Amém, para a glória Jesus. do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. E que a graça do Amém. Senhor Aleluia, Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo seja com cada um que o ama e que o serve, agora e para sempre. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Me enchem Da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Recebam a paz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém.